Está começando mais um Carnecast, o primeiro podcast do Brasil a falar sobre carnes e produtos carnes. Hoje eu estou aqui com ele, amigo, host, expert no assunto, Carlos Guerra. Lucas, mais uma vez, mais um episódio, empolgado aqui de estar gravando mais uma vez com o professor Marco Antônio Trindade, uma lenda aí das pesquisas de carnes e produtos carnes. A gente lê alguns artigos ali que ele publica, vai para congresso, a gente gravou um episódio aqui para falar do iCommerce, que é o vice-presidente do congresso. A gente sempre fala de pesquisa, né? Aí a gente vai tomar um vinho nacional aqui que a galera tem pesquisado algumas uvas diferentes ali no Vale do Vinhedo, além da Merlot, que é a denominação de origem lá. E vamos mostrar para a galera alguns resultados de pesquisa, que é tendência, o que a galera tem pesquisado, como faz uma pesquisa. Fala para a gente também como que é essa sequência, porque a gente está do lado da indústria, às vezes a gente quer resultado rápido. E a gente sabe que a pesquisa ela tem uma sequência lógica ali. Vamos bater um papo legal sobre esse assunto, pesquisas científicas no ramo de carnes. E é isso aí, estamos aqui com ele, mais uma vez no podcast, o professor pesquisador doutor Marco Antônio Trindade, ou bibliograficamente conhecido como M.A. Trindade. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Lucas. Realmente, né, o nome da citação científica M.A. Trindade, Marco Antônio Trindade, chamado pelos alunos de Tonhão, né? Então, é bom me apresentar completamente aqui, né? O Tonhão é um apelido que vem desde a infância, lá em Jaú. E logo depois dessa infância lá em Jaú, entrei na faculdade de Engenharia de Alimentos, né? Então, eu sou engenheiro de alimentos. Gostaria de relembrar, né, o Dia do Engenheiro de Alimentos. Parabéns aí aos meus hosters, os hóspedes, os meus que estão me recebendo aqui, Lucas e Carlos, dos engenheiros de alimentos. Parabéns também pelo Dia do Engenheiro de Alimentos para vocês. E isso, eu sou professor na USP em Pirassununga, mas comecei estudando engenharia de alimentos lá nos idos do final dos anos 80, na Unesp de São José do Rio Preto. E assim que eu me formei, eu fui trabalhar na indústria, né? Fui trabalhar em abatedouros. O meu estágio de formatura, estágio de graduação, já foi em abatedouro frigorífico, né? Eu trabalhei no abatedouro de suínos, lá em Guapiaçu. Guapiaçuínos. Meu estágio de formatura foi lá. E desse estágio me permitiu arrumar um emprego num abatedouro de frango, que fazia produtos carnes também, no Rio de Janeiro. Trabalhei quase 2 anos no Rio de Janeiro, depois arrumei um emprego querendo voltar para São Paulo, né? A gente que é da Terra Roxa gosta muito do Rio de Janeiro, mas sente saudade do interior de São Paulo, né? Aí voltei aqui para o interior de São Paulo, continuei um tempo em frigorífico, mas a pesquisa sempre me chamou a atenção. Eu sempre gostei da pesquisa e comecei a fazer a pós-graduação, e depois que eu comecei a lecionar, daí o bichinho me pegou mesmo. A pesquisa e o ensino, e ser professor e ser pesquisador é o que me motiva e é o que eu quero fazer. E já faço, né? Se for pensar, já estou formado há 30 anos e foi esse ano, completo 30 anos de formado em engenharia de alimentos. Parabéns. E é o que eu venho fazendo. Legal. E nos conhecemos lá em Pirassununga, né? Na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Como é que é lá, os cursos que tem? Vamos contar para o pessoal. Pode contar um lado, eu posso contar do outro lado, tendo participado como aluno. Claro. Muita gente... mas a USP, você trabalha em São Paulo? Não, trabalho na USP de Pirassununga, cidade de Pirassununga. Então, o campus da USP, um dos campi que a USP tem no interior, é esse campus de Pirassununga, e um campus com essa vocação agrícola, né, agropecuária. É um campus que tem cursos de graduação. Tem 5 cursos, a gente fala. Na verdade, são 4 tipos, mas com 2 engenharias de alimentos, noturno e diurno. E aí tem zootecnia, medicina veterinária e engenharia de biosistemas. Então, são 4 diferentes formações de graduação e pós-graduação. Nós temos 5 cursos de pós-graduação. A pós-graduação em engenharia de alimentos, em zootecnia, em medicina veterinária, que tem o nome de biociência animal, e uma pós-graduação na área de ciência de materiais, mais voltada, que junta alguém da engenharia de alimentos com o pessoal da biosistemas também, e uma pós-graduação em mestrado profissional na área de gestão e inovação na indústria animal. Então, a maioria dos nossos cursos de graduação e pós-graduação tem realmente essa interface
com a carne, né, com o Carnicast. Então, agradeço muito poder estar aqui e divulgar um pouco do que a gente faz lá na USP de Pirassununga e das minhas linhas de pesquisa. É muito legal lá, né? O campus é muito grande, acho que é um dos maiores campos da USP. Ali. Em extensão é o maior campus da USP, ali tem 2.400 hectares. Olha só. Então é um campus realmente muito grande. E tivemos o prazer de ter Lucas como nosso aluno da Engenharia de Alimentos. Né? Muito bom revê-lo, Lucas, e obrigado. É legal. Ali a faculdade é muito legal porque é muito aconchegante, né? São 5 cursos, né, que a gente fala, sendo 4 na verdade, né? Engenharia de Alimentos diurno e noturno, zootecnia, veterinária e biosistemas. Então todo mundo da faculdade praticamente se conhece. Isso é muito legal, cria-se um ambiente muito familiar. E normalmente quando os alunos vão para a faculdade, eles saíram de casa e são muito bem acolhidos pelos professores e também por toda a comunidade que é formada na universidade. Isso é muito legal. O curso ali, o Carlos até fala às vezes, né, me deu uma base muito boa de engenharia de alimentos, né, a parte de química muito forte, a parte de tecnologia também. Os princípios, os princípios, os fundamentos, eles são muito bem consolidados ali. Uhum. Então, às vezes você precisa de uma dica ou outra só que você consegue montar na cabeça como que é o mecanismo, o que vai acontecer, o que é esperado por uma reação ou por alguma coisa assim. Então, isso é bem legal. É uma base bem padrão USP mesmo, né? Então, é difícil a graduação, não é fácil de conseguir se formar. Na minha turma mesmo, poucas pessoas conseguiram sair no tempo certo da faculdade, porque realmente é bem pesado, a parte de engenharia é bastante robusta, é bastante densa. Os professores são bastante exigentes, mas é algo que é muito legal conseguir carregar o nome ali da instituição, que acaba virando um sobrenome também, né? Então é muito legal. Bem, isso que você falou é interessante, Lucas, porque o Carlos também estudou engenharia de alimentos, né? Então o que a gente gosta de falar é que antes de ser de alimentos é uma engenharia, né? Então você vai se formar em engenharia e engenharia de alimentos. Então, como toda engenharia, você vai ter que passar por uma formação básica bastante profunda em cálculo, física, né? E, como sendo engenharia de alimentos, também tem uma profundidade em química, nas bioquímicas, né? E toda a parte de fenômenos de transporte, operações unitárias. Então, é um curso que te prepara muito bem, né? É um curso muito multidisciplinar. Então, a engenharia de alimentos é um curso fantástico, porque ela te prepara para atuação em todas as áreas dentro da indústria de alimentos, né? Desde a análise da matéria-prima até o mercado, a análise da embalagem, o processamento em si, os equipamentos, os processos, a segurança do alimento, microbiologia, química de alimentos. Então, é uma formação multidisciplinar e bastante robusta, né? Que realmente te prepara para o mercado. E, não querendo me gabar, né? Mas eu acho que a USP é realmente uma universidade que tem um diferencial, porque são todos professores doutores com dedicação exclusiva, dedicação integral à docência e à pesquisa. Então, todos somos pesquisadores, todos estamos lá todos os dias. E essa proximidade com o aluno, de poder estar lá e o aluno não só fazendo as aulas, mas fazendo pesquisas com a gente no laboratório, sendo alunos de iniciação científica, como você foi, né, Lucas? Uhum. Trabalhou um tempinho no meu laboratório, depois teve a chance de um estágio de pesquisa também no exterior, né? Uhum. A USP tem isso, a USP tem esse intercâmbio de convênios com diversas instituições internacionais, né? Então, acho que a gente consegue proporcionar uma graduação realmente importante e interessante para os alunos, assim como a pós-graduação, né? Que o aluno que faz uma pós-graduação lá com a gente também tem chance de trabalhar com pesquisadores bastante relevantes nas diversas áreas da engenharia de alimentos, né? É fantástico isso, né? Uma coisa que me chamou a atenção é o tamanho da universidade. Vocês têm estrutura, tem fazenda, tem cria animal, como que funciona essa dinâmica aí? Boa pergunta, Carlos. O nosso campus é um campus realmente diferenciado. Para todos os cursos que a gente oferece, essa estrutura ela favorece um aprendizado na prática bastante sui generis, bastante único que nós temos lá, né? Por exemplo, para engenharia de alimentos, é o único campus que eu conheço que tem um abatedouro escola, um laticínio escola,
Tem a fábrica de ração para os animais, então nada, nós temos lá 3 indústrias de processamento dentro do campus. Para o pessoal da zootecnia, então nem se fala, essa área toda, a prefeitura do campus mantém rebanhos de diversas espécies disponíveis para ensino e para pesquisa, né? Então todos esses 4 cursos de graduação e os 5 de pós-graduação se beneficiam dessa estrutura, de toda essa área que permite ter lá os animais para todas as pesquisas na área de veterinária, zootecnia e ensino, né? E a parte de engenharia de alimentos não menos importante, porque tem toda, além dessa estrutura de indústria, de processamento que eu falei, estrutura de laboratórios, de pesquisa, de ensino, da melhor qualidade, né? Isso é muito legal, né? E a parte ali é muito forte também, as pesquisas, tudo aquilo que é desenvolvido, isso é muito legal. Quais são as principais áreas de pesquisa que o senhor atua hoje em dia? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu, sendo engenheiro de alimentos e trabalhando e ensinando na área de tecnologia de carnes e produtos cárneos, eu procuro fazer as pesquisas nessa interface, né? Ou seja, onde a carne encontra engenharia de alimentos. E eu acabo indo mais para o lado do processamento, né? Nós temos colegas lá de veterinária, de zootecnia, que trabalham muito com qualidade da carne, produção versus qualidade, desempenho animal, tal. Na área da engenharia de alimentos, eu acho que os alunos e eu, né, os engenheiros de alimentos, gostamos de transformar, né? Gostamos de conservar. A conservação do alimento permite você ganhar qualidade, ganhar segurança, ganhar estabilidade, poder distribuir em distâncias, né? Poder ter uma vida útil maior. É para isso que serve a engenharia de alimentos, né? Quer dizer, o zootecnista produz a melhor carne, o melhor animal. Tá, a carne está lá disponível agora, mas se você errar no processamento, desde o abate até a distribuição e depois a transformação dessa carne em produto cárneo, você vai por tudo a perder todos aqueles anos anteriores de produção do melhor animal, né? Então, as minhas linhas de pesquisa têm focado em processamento de produtos cárneos de uma maneira geral, mas nos últimos anos mais voltadas para esses apelos mais saudáveis, né? Que é uma tendência geral na indústria de alimentos. A indústria de alimentos ela se voltou por muitos anos para fornecer alimento em quantidade suficiente para alimentar a população. E isso não é um desmérito, um problema, né? A indústria conseguiu garantir o fornecimento de alimentos. Mas de alguns anos para cá, a população começou a buscar alimentos com apelos mais saudáveis. E isso não é diferente na área de carnes e produtos cárneos, né? Então, menos gordura, recentemente menos sódio, nós temos aí a rotulagem frontal, né? Que hoje em dia ficou mais relevante isso ainda. E eu já tenho um bom tempo, né? Alguns anos que eu venho trabalhando com essas linhas de pesquisa, para produtos cárneos com apelos mais saudáveis. Quais sejam, né? Redução de sódio, redução do sal, melhoria do perfil lipídico, aspectos de substituição ou redução da gordura, né? Por exemplo, substituir parcialmente ou totalmente a gordura animal, que tem um perfil lipídico mais saturado, por um perfil lipídico mais insaturado, que seria mais saudável, mais rico em ômega 3, né? A redução de aditivos sintéticos por aditivos naturais, por não aditivos, né? Por ingredientes naturais que você pode rotular não precisam ser colocados no rótulo como conservantes ou antioxidantes. Você vai colocar uma rotulagem nutricional, né? Você vai colocar uma rotulagem como um ingrediente, né? Por exemplo, um extrato vegetal, em vez de colocar um antioxidante. Vale um detalhe aí, né? Não que os aditivos sejam ruins, não é? A gente tem que usar adequadamente, com parcimônia, nos níveis que são recomendados, mas muitas vezes o consumidor não entende esse rótulo, né? Então, quando você coloca lá um ingrediente, um extrato vegetal, e não precisa rotular um antioxidante, fica mais fácil para o consumidor leigo entender isso e não se preocupar com aquilo, né? Que mais? A gente tem trabalhado também com, por exemplo, adição de fibras em produtos cárneos, né? E aí tem um ponto interessante também. A adição de fibras
é válida como pesquisa, por quê? Porque hoje em dia você vai comprar um produto no supermercado rico em fibras, né? Isso é certo, né? A população tem consumido menos fibras do que precisa, né? O consumo de fibra num nível adequado é muito desejável para a saúde da pessoa. E a pessoa vai buscar um alimento enriquecido em fibras no supermercado, ele encontra iogurte, encontra produtos de panificação, mas produtos cárneos não. Por quê? Porque não é permitido, né? A nossa legislação não permite, mas é possível fazê-lo. E esse é um ponto muito legal, né? Porque é muito funcional fibra, né? Sim. Até acho que o Carlos pode falar um pouquinho mais. Tem muita coisa para ser explorada com fibra, né? Eu acho que esse também é um dos pontos que o Ministério tenta dar uma brecada nesse enriquecimento, porque a fibra dentro da carne, você pode falar mais para a gente dos trabalhos, de resultados, do que vocês têm feito, que tipo de fibra, qual tipo de produto, mas o que a gente vê, por exemplo, a gente vai em algumas feiras internacionais e a maioria dos estandes que a gente vê são fibras. Fibra de laranja, fibra de soja, fibra de qualquer tipo de vegetal, porque ela acaba, de um lado da indústria, sendo um subproduto, e do outro lado, em carnes, ela entrega funcionalidade do ponto de vista tecnológico. Então, uma fibra consegue reter mais água, consegue diminuir o encolhimento de um produto ali, e do ponto de vista nutricional também, né? Então, eu acho que a legislação precisa ajustar, o mundo inteiro já tem isso aí, mas eu acho que tem esse medo do lado de cá, a indústria usar isso como uma fraude, ou usar isso como um amuleto de se colocar mais água numa linguiça, por exemplo. Mas do ponto de vista tecnológico é fantástico, né? O que você tem encontrado de resultados com fibras, por exemplo? Nós fizemos algumas pesquisas com fibras. Eu gostaria de relatar que foi muito bom o resultado que nós tivemos, que nós substituímos num hambúrguer a massa cárnea, né? Então vamos dizer assim, a carne mais a gordura, percentuais dessa massa cárnea nós fomos reduzindo e substituindo por fibra de trigo hidratada 6 vezes. Então o que a gente estava tirando? Carne e gordura e colocando fibra mais água. Lógico, se for pensar em termos de a pessoa está comendo um hambúrguer querendo a proteína exclusivamente, tudo bem, mas se ela souber que ela está consumindo um hambúrguer que, como resultado da nossa pesquisa, nós encontramos um produto enriquecido em fibra e com menor teor calórico. Então, assim, eu acho que a gente precisaria modernizar a legislação nesse sentido, porque uma pessoa ela pode querer consumir um hambúrguer e ter uma saciedade suficiente, tanto um prazer sensorial quanto a saciedade por ter comido um hambúrguer, mas que trouxe menos calorias e ainda trouxe um enriquecimento em fibras que, como eu disse, a população hoje em dia tende a ter um consumo menor do que o recomendado de fibras. Então, sim, é um assunto polêmico, é um assunto complexo, porque pode levar a esse tipo de questionamento, né? Uma empresa substituindo parte da carne por fibras, no sentido de querer absorver mais água e vender mais água no lugar da carne, mas se isso for rotulado, for aprovado, com o estabelecimento de padrão de identidade e qualidade, quais análises serão feitas para comprovar quanto de fibra você está colocando, fica na mão do consumidor escolher. Eu prefiro um hambúrguer com menor valor calórico enriquecido em fibra ou eu prefiro um hambúrguer tradicional? Né? Então, assim, as pesquisas os resultados foram muito positivos, a gente conseguiu reduzir 40% da massa cárnea do hambúrguer, substituindo carne e gordura por essa fibra hidratada de trigo e um produto bem aceito sensorialmente. Isso que eu ia perguntar, se teve alguma alteração sensorial, se isso mudou alguma coisa no impacto ali dos provadores. Ele ficou um pouco mais macio, porque essa fibra hidratada deu menos coesão na massa, né? Aquela interação proteína-proteína do sal que a gente conhece, o binding, né? A ligação entre os pedaços de carne realmente perdeu um pouquinho. Por outro lado, essa fibra ajudou o hambúrguer a se manter num diâmetro interessante durante a fritura. E nós fizemos um teste nesse trabalho que foi a primeira vez que a gente fez e que eu saiba, acho que foi a primeira vez que foi feita uma pesquisa com carnes no Brasil, que foi o teste de saciedade.
A gente serviu o hambúrguer para os provadores, então recrutamos pessoas interessadas em ir 3 dias lá no laboratório, comer um pão recheado com esse nosso hambúrguer e responder um questionário durante 3 horas qual o nível de saciedade ele estava sentindo, ou seja, se a fome estava voltando. E a gente serviu 3 tipos de hambúrguer. Um hambúrguer comercial padrão, pura carne e gordura, mais sal e temperos. Um hambúrguer com 50% de substituição até onde a gente podia chegar e com 100% de substituição, que foi esse nível máximo que a gente havia testado e encontrado que era o nível máximo possível. 40% de redução da matéria-prima carne. Então, vamos dizer que era 0, 20 e 40% menos carne, enriquecido com fibra, que dava em torno de 3 e 6 gramas de fibra por 100 gramas de hambúrguer. E aí, os nossos provadores que nós recrutamos, né, esses consumidores de hambúrguer, eles tinham que ir lá 3 vezes por semana, sem saber qual hambúrguer eles estavam provando, e responder um questionário. Quando você está com fome? X. Agora, como um hambúrguer? Responda quanto você está sentindo de fome. Daqui 1 hora você vai ficar lá na sua sala agora, trabalhando, sem comer nada, só bebendo água, e a cada hora você vai responder se for essa ficha, tá bom? Tá bom. E depois de 3 horas você me traga essa ficha. E a pessoa, lógico, todo mundo estava com fome, porque era para ir sem comer, comeu o hambúrguer, a fome zerou, e o retorno à fome, ou seja, quanto esse hambúrguer manteve a saciedade, não houve diferença significativa, ou seja, a pessoa que comeu pão com pura carne tradicional e a pessoa que comeu pão com carne enriquecida em fibra com menos caloria, voltou a sentir o mesmo nível de fome depois de 3 horas. Então, qual a conclusão? Que a gente conseguiu um hambúrguer que já havíamos testado, que era aceitável sensorialmente, e que ele mantém a saciedade no mesmo nível que um hambúrguer comercial, normal, porém com uma redução de 40% do valor calórico. Quer dizer, não é uma coisa interessante você poder muito colocar no mercado um hambúrguer assim no seu rótulo, rico em fibra, light, faça dieta comendo hambúrguer, menos calorias. Isso realmente é fantástico, né? Essa questão que o senhor pontuou de questão, deixa para o consumidor decidir, né? Eu acho que o grande problema, uma opinião particular, é que como eu comunico isso ao cliente, né? Como eu comunico e deixo a decisão para o cliente, porque olha uma coisa, quando eu estava entrando no mercado de carnes lá atrás, por exemplo, não tem a ver com fibra, mas proteína de soja era abominada em hambúrguer. Então a empresa XY está utilizando uma quantidade de soja acima do limite no hambúrguer, então está tendo-se a fraude em cima do hambúrguer. E aí, hoje, o que a gente vê nos análogos, nos plant-based? Você sai de um limite de legislação ali, que é uma quantidade pequena de soja, e passa a fazer um hambúrguer que é quase 100% de soja. E isso está na moda, se paga caro por isso. Aí vem as pesquisas em cima disso também. Faz bem, não faz bem, quanto que não é. Mas por que não o meio do caminho, né? Isso. Se você tem uma justificativa lá que realmente a proteína animal pode se tornar cara daqui a não sei quantos anos, você vai passar por um meio do caminho de um híbrido aí, né? Então, exato, por que você não fazer como alguns outros países que permite você utilizar uma quantidade além, utilizar amido, por exemplo, fécula em produtos carnes acima do limite, mas você rotular e você está entregando um alimento nutricionalmente bom, tecnologicamente bom para o consumidor, num preço mais acessível, né? Isso também tem a questão da nossa responsabilidade com a questão da fome, né? Com a questão da saciedade, e às vezes a legislação impede a gente de, como indústria, conseguir fazer isso, né? Mas estão aí as pesquisas para mostrar que vale a pena, tudo começa assim e lá na frente a necessidade vira uma legislação, né? Uma outra coisa que chamou a atenção, você falou que vocês fizeram pesquisas com relação à substituição de gordura, né? Sabe que a gordura animal ali tem um nível de saturação maior, ela é mais sólida. Quando você substitui por insaturada, você tende a substituir por óleos ali, né? Ou coisas mais líquidas. Como que você faz para fazer isso, colocar isso dentro de uma linguiça, dentro de um hambúrguer? Fala um pouquinho mais para a gente desse tipo de substituição. Boa pergunta, Carlos. Também bastante interessante. Alguns trabalhos nós já fizemos nessa área. O primeiro trabalho já tem uns 15 anos. Eu testei a substituição da gordura suína por óleo de soja em mortadela.
e uma substituição direta simplesmente. Quando eu faço uma mortadela com carne, vamos falar assim, uma carne mais magra, né? Uma carne bovina, capaz de realmente fazer uma emulsão, porque ela traz pouca gordura consigo, né? Ou seja, se você vai fazer uma mortadela com ACMS, que ela já está trazendo a gordura do frango, muitas vezes você não consegue adicionar outra gordura. Então, a qualidade da proteína é pior também, não consegue emulsionar muito bem. Não consegue, né? Ela está um pouco mais triturada, etc. Mantendo um nível normal de proteína, 13%, 14%, mas usando uma carne magra, eu consigo escolher que gordura eu vou adicionar. E eu simplesmente substituí diretamente na emulsão. Tirei toucinho suíno e adicionei óleo de soja, num nível de substituição de 50% e 100% de substituição. O que aconteceu? A emulsão formou normalmente, considerando esse nível de gordura que eu usei. Porque era uma carne boa, mas eu não pus muita gordura. Então a gente trabalhou em torno de 15% de teor de lipídios na mortadela final. A gente sabe que muitas vezes não é uma realidade no mercado. Mas da mesma forma, é um produto que a pessoa que está interessada num perfil lipídico mais saudável provavelmente vai estar aceitando pagar um pouquinho mais desse produto. A gordura a gente sabe que se reduzir talvez aumente um pouco o preço, porque você dilui menos a proteína. Então a gente tinha uma mortadela com 15% total de lipídios, 14% a 15% de proteína proveniente da carne bovina, e ela formou emulsão tranquilamente. Extensor normal, 5% de amido, e então uma aplicação direta. Mas se eu fosse fazer um reestruturado, como um hambúrguer, uma linguiça, hoje em dia já se faz mais a emulsão gel, né? Então o que você faz? Você já pré-emulsiona e gelatiniza esse óleo vegetal. Então você usa um óleo vegetal também no perfil mais insaturado, emulsiona e coloca alguma goma que vai gelatinizar isso. Então você vai fazer um pseudo toucinho, né? Você vai fazer uma gordura de baixo teor de gordura, sólida à temperatura ambiente, que você pode moer como se estivesse moendo um toucinho e adicionar num reestruturado. Essa é uma outra estratégia. A gente já tem algumas pesquisas nessa área que não fizemos aqui. Fizemos lá na Espanha com o nosso parceiro lá do Centro de Tecnologia de Carnes lá da Espanha. E Lucas estava fazendo seu estágio lá nesse momento. Usando o emulsificante Prosélia, né? Exatamente. Tinha lá, fizemos, acho que foi hambúrguer que foi feito? Eu acho não me lembro o que é que foi feito. Foi na época do Alan ou da Juliane? Foi salame. Salame. Deve ter sido o projeto do Alan. Ou do Paulo. Do Alan. Isso. Porque eu cheguei lá, ele ficou uma semana e aí depois ele estava indo embora. E ficou muito legal, né? Pois é. O perfil de oxidação assim, bem. Funcionou muito bem. E nessa emulsão gel você ainda consegue, por exemplo, adicionar um emulsificante, um antioxidante. Já na emulsão, já preservando essa gordura que vai ter um perfil lipídico mais insaturado, portanto mais suscetível à oxidação, né? Essa era outra pergunta minha. Como que ele se comportou do ponto de vista oxidativo e sensorial ali? Porque a gente sabe que a gordura também, o perfil de ácidos graxos, entrega sensorialmente pra gente, né? Bem lembrado. Eu já parei no meio do caminho. Eu só falei o lado bom, né? Mas na mortadela, a gente conseguiu fazer a emulsão realmente perfeita, com 100% de substituição do toucinho, mas a conclusão é que a estabilidade oxidativa foi tranquila, porque o próprio óleo de soja já traz a vitamina E na sua composição, né? E adicionamos o eritorbato normalmente. Então, assim, o eritorbato é um antioxidante fantástico, né? Poderosíssimo. E, lógico, sempre que você vai fazer um produto curado, você adiciona o eritorbato, que é seu acelerador de cura, que, né, reduz a possibilidade desse nitrito causar algum problema. Então, tinha um nível normal de eritorbato, nível normal de nitrito, e a estabilidade oxidativa foi muito similar para os dois produtos. Acredito que tanto pela vitamina E junto com o óleo, quanto pelo eritorbato que a gente adicionou. Por outro lado, sensorialmente, a gente sabe que a gordura animal é gostosa pra caramba, né? Então, o sabor vem da gordura animal. Houve sim um prejuízo sensorial bastante grande, perdeu a aceitação. Mas
o nível de 50% foi aceitável. Então, a diferença de aceitação sensorial foi razoavelmente pequena. Então, a conclusão desse nosso trabalho foi que a gente indicava, ou indica, né, a substituição de até 50%. Você vai ter um produto mais saudável, mas ainda trazendo todo o prazer do toucinho, né? Todo o sabor. E olha que legal as possibilidades que dá, né, a pesquisa. Imagina, você faz um hambúrguer rico em fibra e com substituição de gordura animal. Então fica com muito apelo de saudabilidade. Muito apelo, exatamente. E você abre possibilidades para públicos que talvez não consumam esse alimento por problemas de saúde e que não pode. Você abre a possibilidade mesmo com alguma questão sensorial ali, se eu substituir o 100%, dessa pessoa consumir isso aí, né? E na mesma linha também vão as reduções, por exemplo, de sódio. Onde estão as pesquisas para redução de sódio? Tem trocado para quê? Porque se tem uma coisa que é bom é gordura animal e sal, né? E no sódio, como que faz? No sódio nós temos algumas pesquisas também, viu, Carlos? E assim, eu tenho acho que 2 exemplos que eu queria falar. Em produtos carne de uma maneira geral, a gente pode testar 2 estratégias, né? A redução direta do sal e encontrar as características tecnológicas e sensoriais do produto aceitáveis com essa redução, né? Então, nós fizemos um trabalho, por exemplo, com salsicha, testando redução. Qual o nível normal de sal que a gente usa, né? Vocês que são da área, o que você indica? Que o cliente usa normalmente numa salsicha? 2,1%. 2,1%. Então, o que nós fizemos? Salsicha comercial, vamos considerar 2%. E fomos reduzindo. 0,25, 0,25. 1,75, 1,5, 1,25, 1. Fizemos a salsicha até 1% de sal. E ela ficou dentro do esperado, ou seja, começou a ter um pouco mais de perda no cozimento, porque não tinha tanta extração da proteína miofibrilar, mas ainda possível, ainda formou uma certa emulsão interessante. A textura começou a ficar mais macia, mas o brasileiro é acostumado com salsicha de uma textura macia de CMS, como a gente fez uma salsicha de carne, talvez tenha sido um erro aí, mas teria que ter sido uma outra tese, né? Porque a gente está falando em... São muitos os trabalhos têm que ter um começo, meio e fim, senão o aluno não defende a sua pós-graduação, né? E nós, nesse caso, a gente optou por uma formulação nobre, vamos dizer assim, né? Era carne bovina e gordura suína numa salsicha, que seria uma salsicha nobre. Mas formou emulsão com 1% de sal, só que sensorialmente realmente começa a perder a aceitação. Mas o resultado positivo foi que o consumidor aceitou bem uma salsicha com 1,5%, se eu não me engano, dos resultados que nós tivemos lá de sal. Ou seja, hoje você, produtor de produtos carnes, está preocupado em reduzir, faça o teste. É muito difícil eu atingir os 600 miligramas de sódio no meu produto por 100 gramas por causa da rotulagem nutricional. Faça o teste, né? Se precisar, complementa alguma coisa com um pouco mais de um polifosfato, com alguma coisa de um extensor, 1% a mais de um extensor, desde que atendendo a legislação. É possível fazer um produto com menos sódio e ainda aceitável sensorialmente. E um outro exemplo que eu queria dar foi o trabalho que nós fizemos com nuggets, que foi um resultado muito positivo que nós tivemos. Inclusive, nós publicamos recentemente aí esse trabalho numa revista de divulgação. Nós conseguimos substituir 75% do NaCl, do cloreto de sódio, por cloreto de cálcio, em nuggets de frango. E ele ficou aceitável até 75% de redução de NaCl, substituindo em mesmo nível de força iônica. Então, o cálculo da troca não foi por percentual, foi por força iônica, né? Então, dá um pouquinho diferente, né? Mas, assim, a gente, ao transformar isso em gramas, em percentuais, a gente reduziu 75% do NaCl.
A substituição é que foi em forciônica. A redução do NaCl foi em peso, em 75%. Quanto esse 75% equivale em forciônica usando cloreto de cálcio. E aí a gente adicionou o cloreto de cálcio. E não sei se o produto deu certo, sabe aquela combinação que dá certo meio que... Não sei como explicar, se é o perfil de sabor do produto frito, porque é um nugget, se é do frango. Esse trabalho nós estamos aí numa revista de divulgação, quem quiser depois a gente coloca aí peço para o Lucas colocar na descrição do vídeo o link para essa nossa matéria, porque a gente ficou muito feliz com esse resultado. E essa redução de 75% do NaCl levou a uma redução de quase 40% do sódio do nuggets e ainda um acréscimo de cálcio, porque a gente o substituiu pelo cloreto de cálcio. Então é um nuggets que ainda tem um apelozinho de enriquecido com cálcio. Então também seria uma outra pesquisa nessa área de redução de sódio que a gente ficou bastante feliz com o resultado. Que legal. Essa substituição ela foi na massa do nugget ou no sistema de empanamento? Só na massa. O sistema de empanamento é um sistema de empanamento comercial que a gente comprou para fazer. Ele traz, talvez por isso que a gente não conseguiu uma redução tão grande do sódio, porque você entendeu o que eu falei? Eu reduzi 75% do cloreto de sódio, mas a redução do sódio foi acho que 35% a 40%. Porque tem outros ali, tem né? outras fontes de sódio, Sim. tanto no sistema de cobertura, no eritorbato, no fosfato, né? Na própria carne traz algum sódio. Então, mas é uma redução importante, porque se eu sei que pela legislação, se eu reduzir 25% de um componente, eu posso falar que ele é light naquele componente, então eu tenho um produto light, mais de 25% de redução de sódio. E aí você deixaria dentro daquele limite dos 600 miligramas ali que você precisa para rotular com a lupa de alto teor em sódio, né? Com certeza. E a gente vê algumas estratégias com outros cloretos, por exemplo, de potássio também, que tem uma questão sensorial, né? Uma combinação desses sais. Acho que a gente viu até lá no CTC mesmo alguma coisa nesse sentido de uma mescla, né, com isso aí. Mas a redução que todo mundo sempre, a mais antiga que existe no mercado aí, e que até agora ainda se pesquisa muito, não sei quanto trabalho você tem em cima disso, mas queria saber a opinião, é a questão da redução dos agentes de cura, nitrito e nitrato. É possível, não é possível, tem prejuízo, não tem prejuízo, porque isso é um assunto muito polêmico, né? Eu acho que, eu diria que essa é a bola da vez, né? É o que está trazendo mais pesquisas recentes, né? O nitrito é o cara, né? O nitrito, para a gente que é da área de produtos cárneos, é difícil substituir, porque ele é muito poderoso no que ele faz, né? Então, assim, e vamos falar um pouquinho lá atrás também, que assim, todos os aditivos que são usados em alimentos de uma maneira geral, né? Eles foram testados, foram avaliados em relação à segurança do uso desses aditivos. Se faz os cálculos de recomendação máxima diária baseados em resultados de pesquisas com cobaias, e esses resultados são divididos no mínimo 1000 vezes, ou seja, o que pode ter feito mal para uma cobaia lá atrás, se chegou a fazer mal de alguma coisa, a recomendação para uso em alimentos é dividido, eu não lembro se é 1000 ou 1000 vezes 1000, é muito inferior ao que veio a ser verificado que fez mal. Então o nitrito realmente fez mal, né? Num nível exagerado. Então acho que a primeira coisa a se falar é que o nitrito usado com parcimônia, usado em níveis adequados, eu considero que não é nem falar um mal, mas fica meio esquisito, mas é um mal necessário, mas no sentido que se não tiver, pode causar um mal muito grande. Né? Nós, engenheiros de alimentos, nós três aqui, né, sabemos do risco que é o Clostridium botulinum. Um Clostridium botulinum proliferar num alimento, a gente tem vários casos de morte por palmito mal processado, até por produto cárneo. O que acontece? Um produto cárneo numa embalagem anaeróbia, de uma condição de anaerobiose, como a maioria dos nossos produtos cárneos hoje em dia, embalados a vácuo ou numa tripa plástica que vai ter uma condição de anaerobiose, quem vai evitar
se acontecer de aparecer um esporo de Clostridium dentro do meu produto carne. Ele vai proliferar, ele vai produzir a toxina, ele vai embora. E vai matar. Então, assim, o que nós temos que encontrar, eu acredito, no nitrito, não é nem a substituição 100%, mas sim o nível adequado de uso, porque ele é muito importante para garantir a segurança de um produto cárneo. Eu tenho muito medo de consumir um produto cárneo embalado a vácuo se ele não tem nitrito. Então, assim, por outro lado, qual o nível adequado? Então, a gente tem uma pesquisa recente que a gente sabe que a literatura cita que 150 ppm de nitrito é um nível seguro de adição. E a gente fez agora uma pesquisa recente com redução de 50% disso, trabalhamos com 75% de nitrito. Não fizemos análise de desafio, então não é um resultado conclusivo, né? Eu não fiz o teste de desafio realmente com Clostridium botulinum. Mas os micro-organismos que nós pudemos analisar, com 75% ele deu uma vida útil, um shelf life em termos microbiológicos bem adequado, tão bom quanto com 150 ppm. Então, assim, aí eu não estou afirmando, eu estou dizendo que é uma pesquisa que dá para a gente caminhar nesse lado. Ou seja, vamos trabalhar, vamos aprofundar as pesquisas e ver o mínimo de nitrito que a gente pode usar. Mas sempre com o pé atrás. O nitrito é o cara. Ele, além de deixar o produto seguro, deixa o produto bonito, cor-de-rosa, com sabor típico de produto carne curado. E a substituição é possível? Vamos tentar, vamos encontrar? Vamos. Mas com muito estudo, com muita garantia de que nós estamos substituindo com segurança. O grande ponto do nitrito é descobrir qual que é a concentração mínima que você precisa para conseguir inibir o Clostridium, para conseguir desenvolver cor, né? Uhum. Esse é o grande ponto dele, né? Mas eu acho que até a questão da superdosagem, se alguma empresa faz, se alguém faz uso de uma quantidade acima do limite da legislação, está mais relacionado a uma questão de coloração, ou dele achar que vai melhorar a coloração, porque a gente sabe que até mesmo a coloração dele é limitada à quantidade de mioglobina que tem. Exato. E também a ação antimicrobiana também, não adianta você usar 1000 ppm de nitrito, se você usar 150 ali, às vezes você vai ter o mesmo resultado. E é muito na crença, né? Pelo menos do lado da indústria, porque a reação envolvendo o nitrito com a carne ele tem tantas variáveis. Muitas. Que você muda 0,1 ponto no pH ali, você muda o consumo, você muda a curva de consumo e a indústria não está ali muito. Começo com tantos ppm de nitrito e vai aquilo pro resto da vida e ou eu tiro 100%. E agora está muito na moda também a questão não é que eu não uso nitrito, mas eu uso uma fonte natural de nitrito, mas não quer dizer que eu não estou colocando nitrito. Se eu coloco um aipo, por exemplo, um extrato de aipo ou beterraba, eu estou colocando nitrito ali, só que eu estou colocando de uma outra fonte natural. Exato. Mas eu estou utilizando, até isso tem dado bastante polêmica, né? Você não vai falar que não tem nitrito, né? Você está mudando a fonte, né? Só está mudando a fonte. Os Estados Unidos permitiram esse apelo, né, de não rotular um produto carne como não curado, mas colocar um asterisco e no rótulo você tem que falar, é não curado, é sem adição de nitrito, a não ser aquele naturalmente presente no pó de aipo. Ou seja, é não curado, mas é curado. Então é meio estranho. Mas vale a pena só lembrar uma coisa, que é o seguinte, o nitrito, assim, por que ele é o vilão, né? Por que ele seria a bola da vez? Sim, teve lá, os estudos demonstraram a possibilidade do nitrito causar a formação de nitrosaminas, né? Reagindo com as proteínas da carne, e essas nitrosaminas seriam cancerígenas. Mas exatamente quando se usa um excesso de nitrito, para produtos carnes que têm um abuso de temperatura, mas o risco de formação de nitrosaminas é muito diminuído justamente pelo uso do nosso amigo eritorbato de sódio. Então, assim, como a gente sempre usa eritorbato com nitrito, a gente já está trabalhando desse lado, a gente já está ajudando a inibir a formação de nitrosaminas quando a gente faz um produto curado com adição de eritorbato. Então, assim, e eritorbato, quem é o eritorbato? Esse nome esquisito. É um primo da vitamina C. Sim. Sal sódico de um isômero do ácido ascórbico.
Faz mal? Faz. Você toma uma cápsula de 1 grama de ácido ascórbico, que mal vai fazer eritorbato? É que as pessoas... É um nome feio, né? E tem que rotular como antioxidante. Mas ele é importantíssimo num produto curado, para justamente melhorar mais ainda a segurança do uso do nitrito, né? E olha só que legal, né? Como que desde o começo a gente está falando como a pesquisa, o conhecimento, ela acaba colocando luz num monte de fantasma, né? O pessoal fala que sempre não existe fantasma onde tem luz, só tem fantasma onde está escuro, né? E a escuridão é realmente onde você não conhece, você passa a desconhecer alguma coisa e aí você começa a achar que aquilo realmente é um vilão. Então tem como, através da pesquisa, tem como fazer hambúrguer enriquecido em fibra, tem como fazer substituição de gordura animal por gordura vegetal com apelo rico em ômega 3, tem como fazer substituição de sódio, que é o vilão aí de hipertensão arterial, tem como fazer a redução ou o uso consciente de nitrito. Então tem uma série de coisas que a pesquisa pode promover e que pode fazer com que a gente consiga melhorar cada vez mais a performance da indústria, né? E como a gente sempre defende, é essa aproximação que a gente precisa ter entre indústria e academia, né? Que realmente faz a diferença do que é uma coisa de alta performance e do que é uma coisa que poderia performar mais e cada vez melhor. Muito legal o bate-papo. Tem algum ponto, alguma outra dúvida? Se deixar, a gente fica perguntando aqui um tempão. Tem muita coisa que realmente chama muita atenção, né? É um assunto bastante atual, né? Assim, tendências de produtos mais saudáveis, da alimentação como um todo, como você bem pontuou no início ali do episódio. E justamente esse ponto que o Lucas levantou é que para a gente parar de seguir regras pré-formadas ali, só porque o meu concorrente usa X, eu vou usar X, minha condição é diferente, eu tenho que pesquisar, e essa proximidade que a gente tenta defender entre a pesquisa e a indústria, ela tem que ser cada vez mais ativa, porque as condições mudam ali, as coisas mudam, não é o mesmo que serve para você, que serve para mim, que serve para o Lucas, que serve para a galera que está ouvindo ali, para pesquisar e ver em que situação eu enquadro aquilo lá. De um ponto de vista geral, a gente produzir alimento de forma de escala, e isso está tornando produção de alimentos mais nichados. A gente vai produzir um alimento com fibra para o cara que precisa comer um alimento em fibra, com uma gordura mais insaturada para quem não pode, tem um problema lá com a gordura saturada, e alimentos sempre pensando do lado seguro, né? Sempre pensando do lado da segurança. Essa questão do nitrito, eu acho que ela vai estar presente na nossa vida por muitos e muitos e muitos anos ainda, né? Com certeza. Nós que somos da área de tecnologia de produtos cárneos, vamos ter que conversar sobre isso muito mais tempo. Eu queria aproveitar, Lucas, antes de encerrar, falar sobre a FZEA, sobre a pós-graduação, né? Essas pesquisas que eu relatei aqui para vocês são, de uma maneira geral, conduzidas no laboratório, sob minha supervisão, e outros assuntos de outras áreas da engenharia de alimentos, por outros professores e pesquisadores lá da USP. Mas essas pesquisas são conduzidas pelos alunos de pós-graduação, com apoio, muitas vezes, de alunos de graduação. Como eu falei, o Lucas foi nosso aluno de iniciação científica lá no laboratório. Então, eu queria lembrar que lá na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, a FZEA, do campus da USP de Pirassununga, né? Quem quiser entrar no nosso site, fzea.usp.br, procurar lá os nossos cursos, nossos contatos. Eu peço que o podcast coloque lá o meu e-mail, nosso site. E quem ficou interessado nessas linhas de pesquisa e quiserem buscar aí uma carreira na carreira acadêmica, na pós-graduação, ou mesmo conversar sobre o curso de Engenharia de Alimentos, sobre pesquisas nessa área, que fique à vontade para nos procurar. Nós estamos lá de portas abertas. E, por fim, agradecer mais uma vez o convite a vocês. Foi muito bom estar aqui, podendo divulgar um pouco do nosso trabalho, que a gente gosta muito. Obrigado. Sem dúvida, muito obrigado pela presença. Então, acessa lá www.fzea.usp.br. Você conseguir entender tudo que a faculdade, que a universidade pode te oferecer. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. É um prazer enorme poder bater papo aqui, gravar, tirar dúvida, comentários. Então, nos vemos em breve. Professor, muito obrigado. A casa é sua quando quiser voltar. Estamos aí para falar de pesquisas, de qualquer outro assunto. E um brinde. Esse foi mais um episódio. Parabéns pelo podcast.